Sua vida não está boa e tudo parece que está dando ruim, mas você recebe uma proposta que pode mudar sua vida, mas precisa fazer 13 tarefas que vão te colocar em situações extremas. E aí pessoal, eu sou o EF e hoje vamos recapitular o filme Os 13 Pecados. E não acho que isso vai ser simples não, pois aqui ou fica rico ou preso. Então, bora pra história. O filme começa mostrando várias pessoas reunidas em uma grande reunião, e um senhor era chamado para fazer um discurso, e quando ele começa a falar, ele faz uma piada, mas logo depois as piadas começam a ficar cada vez mais pesadas e ninguém entende mais nada, e nisso ele pega e corta o dedo de uma mulher, e agora todos começam a correr desesperados, sem entender o que estava acontecendo, e quando o telefone toca, ele leva um tiro e só queria atender o telefone, mas já começa dando uma falecida de leve. E agora conhecemos Elliot, que estava muito feliz, pois teria uma reunião com seu chefe, e sua namorada estava grávida, então aquela seria a oportunidade deles casarem e criarem uma família. E galera, já sabemos que quando começa assim vai dar muita treta, pois quando ele chega na reunião, ele na verdade foi demitido, e seu chefe diz que ele não estava preparado para trabalhar com vendas, pois ao invés de vender o mais caro, estava querendo vender o que era bom para as pessoas. Traduzindo, o cara só foi honesto e perdeu o emprego. E na véspera do casamento dele, com a mulher grávida, e ele ainda tinha um irmão especial que pagava alguns tratamentos para ele não ser enviado para o sanatório. E ele é tão lerdo que seu chefe o xinga para provar que ele era covarde e ele não faz nada. E galera, olhando para esse cara realmente dá raiva, pois parece que ele está pedindo isso, pois tudo acontece de ruim e ele não faz nada, pois ele vai visitar o pai e ele diz que iria morar com ele pois não tinha dinheiro para pagar a casa. E nem nisso ele tem coragem de falar não. Isso sem considerar que o cara era preconceituoso com a esposa dele por ser marrom bombom. E claro que sua esposa não gosta, até porque a casa era pequena e ter que aturar o pai. E o irmão é brincadeira. Seu irmão disse que queria ir na loja de hambúrguer, pois tinha uma menina que dava mole pra ele. E como o irmão lerdo o leva, e o irmão começa a falar várias coisas estranhas que Elliot começa a pensar, pois além de pobre, é lerdo. E ele estava esperando para atravessar o trilho do trem e voltar para casa, quando uma mosca fica no vidro perturbando. E do nada o telefone começa a tocar com um toque diferente, e um senhor diz que ele foi selecionado para participar de um jogo que pode mudar a vida dele, mas ele acha que foi engano e o cara começa a falar tudo que aconteceu na vida dele e ele fica muito assustado, achando que era uma brincadeira sem graça. E o cara diz que se ele conseguir derrotar aquela mosca que o estava perturbando dentro do carro, daria $1000 para ele. E na hora ele consegue, e o cara desliga e agradece. E ele sai do carro para ver o que estava acontecendo e se tinha alguém observando. E o cara liga novamente, mas dessa vez para trazer um novo desafio, dizendo que ele precisava comer aquela mosca que faleceu e ganharia $3000 para concluir o segundo desafio. E ele, assustado, corre para casa para abrir a conta do banco online e realmente colocaram os $1000. E quando ele come a mosca, aparece os $3000 na conta. E o senhor diz que agora que ele fez o segundo desafio, só faltavam 11, que iria crescer conforme ia acontecendo, e que daria para terminar o dia com mais de $6 milhões. E sua namorada estava levantando e ele não poderia contar nada do que estava acontecendo, nem pedir ajuda a ninguém ou seria desclassificado e todo o dinheiro que ganhou seria retirado. Ele aceita o desafio e o cara diz para se preparar, pois amanhã teriam mais. No dia seguinte ele está em um piquenique com seus sogros, quando o telefone toca e galera, acho que o negócio vai começar a ficar difícil, pois o terceiro desafio ele tinha 5 minutos para fazer uma criança chorar, por $5000. E galera, dou uma banda na primeira que passar e depois compra um jogo da vida falando que foi brincadeira. E ele encontra uma menina que estava saindo de perto dos pais e diz que eles não gostavam dela e que logo veria o homem do saco e ela sai correndo chorando. E nisso ele sai rápido do parque para garantir que não o peguem. Eles vão até a igreja onde o pai de Elliot estava e nisso ele recebe o quarto desafio, que precisava jogar fogo em uma escultura feita por órfãos cegos. E ele leva para o fundo da igreja e coloca fogo. O problema é que começa a pegar fogo na cortina e ele sai correndo, pois no local tinham câmeras e poderia dar muito ruim. Mas nada é tão difícil que não possa piorar, pois ele recebe o quinto desafio, que era seguir um morador de rua e conseguir as roupas dele. E galera, na boa, o senso de humor desses caras é diferenciado. E na delegacia a criança estava com a mãe fazendo um retrato falado do homem, enquanto o mendigo estava fazendo o mesmo, dizendo que o cara pediu para tocar as roupas dele por um avestruz e não aceitou, e quando ele ofereceu $5000, ele deu a roupa, mas o cara não pagou. E o detetive Tio começa a perceber que todos eles estavam interligados. E galera, agora as coisas vão ficar complicadas, pois o próximo
desafio, ele deveria levar o morador para tomar um café preto em um restaurante. O problema é que quando ele chega na casa do cara, ele já estava duro e falecido na banheira, além de estar fedendo muito. Mas sabemos que Elliot é brasileiro e não desiste nunca, então ele joga um pouco de desinfetante e o leva no carrinho do mendigo como se o cara estivesse lendo, e ele precisa concluir o desafio até as 4 da tarde, e a mulher quer pagar de Outback, dizendo que o serviria, e ele pede o café preto. O problema é que faltam alguns minutos, e alguns policiais sentam atrás dele e recebem o café primeiro, e como faltam alguns segundos, ele manda um e-mail pro ceifador, pois ele pega o café do policial e consegue concluir o desafio. E falo logo, se sou eu fazendo isso, já estava tortinho no chão com o melado descendo, gritando que não fui eu. Mas ele consegue concluir o desafio e consegue mandar um migué no policial e sair de boa. E nisso ele conclui 2 desafios ao mesmo tempo, pois ele foi muito sagaz e agora só faltavam 6 desafios. E o cara liga dizendo que as coisas ficariam cada vez mais difíceis e ele precisa entrar em um ônibus com bate-bola esperando. E eu sempre tive medo de bate-bola. E no restaurante o policial tio encontra algo que ele deixou cair. No ônibus o telefone toca e o cara diz que ele deixou cair o papel no restaurante e que logo ligariam o nome dele e descobririam que está tudo ligado. Então ele precisaria concluir logo os desafios e concluindo tudo seria apagado da ficha dele e ainda teria um dinheiro. E o policial tio encontra um cara que estava fugindo, mas estava atrás do Elliot, pois ele tinha algumas informações sobre tudo aquilo, e é o padrão gordinho da conspiração, pois no trailer dele tem várias coisas mostrando que aqueles jogos já acontecem há anos. Elliot chega em um hotel de beira de estrada, e no quarto tem o número 8, pois era o 8º desafio, e lá dentro tem um cara que estudou com ele, e esse cara sempre zoava ele e o irmão, e o desafio era cortar o braço do cara, e o cara estava ciente, pois era da bolsa de valores, mas acabou se endividando, e como pagamento ele poderia dar um pedaço do braço, e Elliot, como é cagão, não consegue fazer, pois já estava passando dos limites, mas o cara começa a xingar dizendo que uma vez mijaram na cara do irmão dele e ele não fez nada, e nisso ele fica nervosão porque o cara estava se transformando. Depois os dois pegam um carro, pois Elliot o levaria no hospital, e chegando no hospital ele deixa o cara lá e dá uma cadeirada santa no irmão que também o zoava, e nisso ele conclui o 9º desafio, que era se vingar do cara que sempre atormentou sua família. De lá ele vai até sua festa de noivado como se nada tivesse acontecendo, e ele vai com o carro e a jaqueta do outro, e todos estão felizes, mas a polícia já identificou quem era Elliot, então era questão de tempo até dar tudo ruim. Ele fica esperando o próximo telefonema e o desafio não é tão absurdo, mas é complicado, pois ele precisa destruir toda a festa de noivado cantando uma música. Como premiação ganharia $500 mil. E na boa, se fosse comigo, eu faria isso e ainda pelado, com a maior felicidade do mundo, porque nego, na boa, eu perco o casamento, mas vai junto à pobreza. E ele precisa fazer isso durante um discurso. E quando ele levanta para fazer o discurso, alguns guardas aparecem à ponta e ele acha que não conseguiria fazer o desafio. Mas a verdade é que seu irmão estava brincando de colocar o dedo morto para algumas pessoas na rua, e todos saem para ver o que estava acontecendo, e nisso ele aproveita para começar a quebrar tudo, já que as pessoas não veriam o que ele fez, mas a namorada estava achando que ele estava maluco, e fico pensando que aquele velho do começo do filme deveria estar perto desse desafio. Elliot consegue fugir dos seguranças, mas o próximo desafio era se entregar, traduzindo, pois agora o negócio ia ficar difícil, e quando ele chega na delegacia, o delegado começa a fazer várias perguntas para saber o porquê ele fez isso, e ele começa a falar que as vozes que estava falando, e ele achou que estava falando do telefonema, mas na verdade o delegado estava achando que ele era maluco, e o detetive tio pede para conseguir trocar uma ideia com ele e precisava de 5 minutos, mas Elliot até esse momento já estava muito vida louca, pois ele consegue fazer uma arma de mão e usa o delegado como refém para conseguir pegar o telefone de volta e fugir. Mas agora o nível de estrelas de procurado dele cresceu, pois ele deu um tiro no pé do delegado e o cara do telefone diz que ele inventou essa fuga, pois tinha algo preparado. Na rua ele pega o celular de um cara que estava dando um rolê com o cachorrinho dele, e do nada vem uma mulher com um carrinho de feira e ele acha que fazia parte do jogo, e a pega de refém, e os dois ficam esperando a próxima chamada e ela pede ajuda, e ele precisava prender um varal de roupas pra ela, mas aí que tá o problema, pois ele puxa a corda
corda e prende, mas aquele era o 12º desafio, pois na verdade era uma corda de aço que estava passando pela rua, e lá no final estavam passando alguns motoqueiros e ele ganhou $1 milhão. Assim, com todo respeito, mas acho que nesse momento eu já não teria nem mais sanidade para lidar com isso tudo. Ele consegue tirar a corda do meio do caminho. O problema é que vemos que do outro lado da rua aquela senhora estava levantando mais uma corda, e os motoqueiros estão voltando pois ganharam $100 para dar um rolê por ali, e dessa vez ele não consegue os salvar, e o telefone liga e o cara diz que agora ele estava milionário, e que agora algumas pessoas queriam fazer algumas perguntas como se aquilo fosse um reality show. Do outro lado da cidade, o detetive Steel encontra o gordinho que estava pesquisando tudo, e ele começa a explicar que aqueles jogos já aconteceram há centenas de anos, e serve para entreter os mais ricos da sociedade, e de alguma forma eles sempre conseguiam monitorar tudo, e se a pessoa sobreviver ela fica rica, muda de vida e fica destruída. E sua esposa alguns anos atrás, quando eles estavam passando por um aperto, entrou nesse jogo, mas ela acabou falecendo em algum dos desafios. Na rua, Elliot percebe que tinha outra pessoa com o mesmo toque e corre atrás, e nisso ele descobre que não era o único a participar e que se o outro conseguisse completar todo o desafio, ele perderia e ainda seria preso. E ele começa a perseguir o outro cara e ele vai para onde seu pai morava, e chegando seu pai estava tranquilamente como se nada tivesse acontecendo, e quem sai do banheiro com a cara lavada é seu irmão. Então a verdade é que seu irmão era o outro participante e o desafio 13 era falecer alguém da própria família. E agora vem o grande plot twist, pois o pai começa a dizer que foi assim que ele ficou rico anos atrás, mas que aquilo te destruiria de todas as formas, e para eles não passarem pelo mesmo, o velho se falece. E galera, na boa, que pai de merda é esse? Pois é capaz dos dois serem presos, porque o mais lógico de falecer seria ele, e nisso só sobram os dois irmãos, e no final Elliot dá um tiro sem querer no irmão e leva uma facada de leve, e termina como vencedor, e todas as provas contra ele foram apagadas, e ele ganhou $7 milhões. E pra terminar tem um pequeno plot twist que achei legal, pois aquele detetive tio trabalhava para aquela organização, e Elliot volta e o pega no flagra, e ele diz que se ele fizer algo vai perder todo o dinheiro, e ele falece o detetive e perde $7 milhões, e volta para casa esfaqueado, cagado e pobre, e sua esposa diz que ligaram oferecendo $5 mil para ela comer uma mosca, mas ela não aceitou, e isso mostra que o homem é meio bosta mesmo. E galera, na boa, ele fez isso tudo pelo dinheiro, e simplesmente dá um mole desse, perdeu o pai, perdeu o irmão e perdeu $7 milhões, porque estava com raivinha. E se inscreve aí se você ficou revoltado com a burrice dele. E agora vou nessa, porque hoje eu estou falido. Então, fui!